Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começando nosso programa, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu vou ler aqui um aviso lá da Escola Sem Partido. Aqui, o Escola Sem Partido.org está fazendo 4 anos. Nesse meio tempo, embora tenhamos obtido algumas vitórias, ficou claro que nossos adversários são infinitamente mais poderosos que nós. E o que é mais grave, enquanto eles estão agindo no mundo real, nas salas de aula, nos auditórios, no governo, nas editoras, etc., nós estamos apenas esperneando na internet. Meditando uma forma de superar essa desvantagem numérica e estratégica, ocorreu-nos a ideia de levar uma amostra significativa dos fatos cujas provas temos acumulado na Escola Sem Partido ao conhecimento do Ministério Público e pedir o ajuizamento de uma ação civil pública para obrigar as escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio e os cursinhos pré-vestibulares a afixar em locais onde possam ser lidos por estudantes e professores cartazes com a relação dos deveres do professor elaborados pela Escola Sem Partido. Deveres dos professores, entre os quais, evidentemente, de não manipular os garotos para fins de propaganda política, né? Não usá-los para não mandar o neguinho em passeata, não mandar contribuir para a partida, essa coisa, putaria toda que os caras têm feito o tempo todo, né? Então, essa representação foi redigida pelo coordenador da Escola Sem Partido, o advogado Miguel Najib, e acaba de ser apresentado no Ministério Público do Distrito Federal, mas por um grupo de pais, estudantes e ex-estudantes de Brasília. No entanto, qualquer grupo ou cidadão pode apresentar a mesmíssima representação. Está lá no site da Escola Sem Partido, quem quiser, então, olha, não deixe de fazer isso, não. Copia o negócio, assina embaixo, manda bala. Se tem uma campanha meritória, é essa, porque esses camaradas transformaram as escolas brasileiras no seu puteiro particular. Vocês viram esse caso desse professor Carlão, aquele palhaço, vigarista, né, dançando na frente dos alunos, vestido de membro da Al-Qaeda e celebrando lá o 11 de setembro, né, achando bonito aquilo lá e pregando que os alunos façam a mesma coisa. Isso é um criminoso, esse lugar é sujeito. Não é nem na cadeia, porque ele vai corromper os bandidos lá, pô. O cara é sujeito na privada, né? Tem que pegar o nego, né? Jogar, pôr um papel higiênico em cima e aperta o botão, pô. Como disse, já tem a famosa história do Robert Crump, né? Que o sujeito entrou na privada, tá desesperado e chegou lá embaixo, os cocôs o expulsaram. Pode acontecer a mesma coisa com o professor Carlão. Agora, nem tudo está perdido. Vocês olham aqui. Uma boa notícia para vocês. Amanhã, dia 29, que é aniversário deste que vos fala, já estarei fazendo 61 aninhos, já estou quase um homenzinho. Às 23 horas de Brasília, vocês podem ouvir no próprio Blog Talk Radio o Dr. Alan Keyes, que é o meu candidato a presidente dos Estados Unidos, a presidente do Brasil, a presidente do Paraguai, a presidente de tudo quanto é lugar, né? É um dos homens mais sérios que tem aqui nos Estados Unidos. Então, vale a pena ouvir. Vocês podem pegar às 23 horas de Brasília pelo Blog Talk, www.blogtalkradio.com/politicalpistachio. Political Pistachio. Só que eles escreveram, Pistáquio deveria ter 2 Cs. Aqui está escrito com só um C. P-I-S-T-A-C-H-I-O. Né? Os caras americanos que querem escrever italiano, dá errado. Os caras querem tanto eleger um negro presidente da República, agora, um negro sujeito decente, culto, né, honesto, o Alan Keyes, todo mundo boicota. Agora aparece esse picaretão, né, do Barack Obama, né, e todo mundo acha lindo. Agora, eu vi aqui um site da internet que já descobriu 60 mentiras do Barack Obama. Não é mentira sobre assuntos gerais, é mentira sobre a vida dele. Ele falsificou já a vida dele em 60 episódios bem documentados. Quer dizer, o sujeito não é que ele fala mentira, ele é o fake total. Ele não é quem ele diz ser, ele é outra pessoa. Quer dizer, como é... Olha, o McCain até comentou que as coisas que ele tinha ouvido lá do reverendo Wright é uma coisa que ia além daquilo que ele podia acreditar. Falou, olha, o Obama é totalmente inacreditável. Não dá para acreditar em nada mesmo, não dá nem para acreditar que o nego existe. Ele está lá, vai ver que é outra pessoa, né? Provavelmente é a mulher dele que manda nele. Então, agora, outro sujeito engraçadinho aqui é o João Pedro Stedley.
Aqui o Gustavo Rondina me manda aqui um negócio de uma entrevista que o João Pedro Stedley deu no Monde Diplomatique, que é, para o meu modesto gosto, o pior jornal do mundo, dizendo assim, que fazendo críticas à democracia no Brasil, onde ninguém tem acesso à informação de qualidade. Em seguida elogiou Cuba. Né? Quer dizer que, não é verdade que no Brasil não tem acesso à informação. Eu, por exemplo, as coisas que a gente quer falar, que a Escola Sem Partido quer falar, que o Farol da Democracia quer falar, que o Mídia Sem Máscara quer falar, então, a mídia inteira quer esconder. É a pura verdade que não tem informação de qualidade. Por quê? Porque os amigos do seu João Pedro Stedley escondem tudo. Agora, ele acha que onde tem informação de qualidade é Cuba. Né? Quando você não pode nem usar a internet. Quer dizer, você usa a internet para conectar lá. Você quer ouvir a CNN, que é até uma estação de esquerda nos Estados Unidos, você vai preso porque ouviu a CNN. Quer dizer, o que ele quer? Democracia, né, liberdade de opinião que nem tem em Cuba. O que tem que dizer dentro de um sujeito desse? Como é que nós podemos discutir seriamente? A resposta para isso, vocês sabem qual é? Vai tomar no cu. Cala a boca, burro, porra. Quer nos fazer de idiota? Ah, porra. Né? Agora, até aqui, o Robério Dias me manda uma carta muitíssimo interessante, respondendo àquele trecho do livro Jardim das Aflições, em que eu falo do Georg Cantor, né? Em que eu alego ali que o Georg Cantor confunde as quantidades com os nomes dos números, né? E ele diz que não é isso porque, afinal de contas, esses números não existem efetivamente na realidade, são apenas construções mentais nossas. Então aí o Cantor não estaria confundindo quantidade real com nome de quantidade, mas apenas dois tipos de nomes de quantidade. Olha, a sua objeção é possível, vamos dizer, tecnicamente, Roberto. Mas o fato é que não existe em matemática o conceito de mental. Quer dizer, o que quer dizer em matemática? Qual é o conceito matemático de mental ou real? Não existe isso. Né? Então, se esse conceito do Cantor for aplicado apenas formalmente como construção mental, ele é viável, sem dúvida, aí você tem razão. Se aplicado à realidade, não faz mais sentido nenhum. Mas acontece que a própria distinção do mental e do real não é uma distinção matematicamente válida. Então, eu acho que a gente poderia continuar conversando muito tempo. Agora, eu fico contente de ver que tem alguém examinando seriamente o problema. Infelizmente, não vai dar para a gente tratar desse assunto aqui com a extensão que deveria. Talvez eu use esta sua carta como assunto de uma das minhas próximas aulas. De qualquer modo, agradeço muito a seriedade aqui da atenção que você está prestando ao problema. Também recebi aqui uma cópia de uma troca de e-mails entre o Wilson Lucas Costa e o Antônio Cícero. O Antônio Cícero é um filósofo que escreve em vários jornais. Então, o Wilson Lucas Costa é um filósofo melhor, mais sério do que o Antônio Cícero, muito mais consistente, mas que não escreve parte alguma, só escreve pela internet, de vez em quando me manda umas mensagens com uns exames meticulosíssimos de assuntos, sobretudo de lógica. Eu acho o Wilson Lucas um camarada muito competente. E aqui no caso, ele descobriu lá uma tremenda incoerência no discurso do método de René Descartes, né, que diz que Descartes define a verdade como as noções claras e distintas. Mas em seguida afirma que o cogito, quer dizer, a descoberta do penso logo existe, é clara, mas não distinta. E ao mesmo tempo aí o toma como fundamento de toda a verdade. Eu acho que o Lucas tem toda a razão. Você desculpe estar tossindo assim, mas eu estou com uma gripe miserável. Então eu tenho o direito de passar esse programa aqui, metade dele tossindo, a outra metade espirrando. E a terceira metade, se houver, amaldiçoando, né, as bactérias. Então, aqui, nessa polêmica aqui, eu acho que o Wilson Lucas Costa tem razão. Eu, infelizmente, grande parte das mensagens que ele me manda, eu não posso responder à altura porque elas são, às vezes, longas e complexas. Precisaria muito tempo para discutir isso e não há a menor condição. Vamos lá, tem alguém na linha aí. Alô? Alô, quem é? Ei. Alô? Não se ouve nada.
A ligação aí está muito ruim. Professor Olá, Sim. Quem está falando? Luiz. Luiz, tudo bem? Sim, tudo bom. Posso fazer 2 perguntas? Faça. Considerando que, eu até anotei aqui, considerando que as condições econômicas não determinam um estremecimento nas condições econômicas financeiras de um agente histórico permanente como são os bancos. Peraí, não entendi a sua pergunta, saiu truncada. Pode repetir? Considerando que as condições econômicas não determinam a história, certo? Aham. Como é que se houver um estremecimento das condições econômicas e financeiras dos agentes históricos permanentes, como o senhor mesmo considera, né, que são os banqueiros? E uma outra pergunta é, como é que o senhor falou dos americanos e dos franceses, né? Fez um contraponto entre o que os franceses são muito duros e os americanos ninguém conhece, né? Como é que são os italianos? Eu vou desligar. Um abraço pro senhor aí. Abraço, obrigado. Olha, Tudo de bom. você precisa ver que os bancos, enquanto tais, não são agentes históricos. Os bancos são firmas que se fazem e desfazem. Alguns têm uma existência duradoura, mas quando tem existência duradoura, geralmente estão vinculados a alguma família dinástica. Então, quando você famílias, dinastias familiares, são agentes históricos efetivos. A ação histórica pressupõe a durabilidade. Você só pode agir na história quando as suas ações, ou pelo menos o efeito planejado delas, vai para além da duração de uma vida humana média. Então é claro que existem dinastias bancárias, como Morgan ou Rothschild, esses são agentes históricos, mas não por causa do banco, é sim por causa da unidade familiar que permite o exercício de uma ação contínua, né, ao longo dos tempos. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, que eu nem ouvi direito. A segunda pergunta eu não ouvi nada. Então vamos em frente. Oi. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Vamos lá. Alô? 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 Sim, quem é? Oi, Olavo. Ronaldo de São Paulo. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem. Olavo, desculpa estar te perguntando isso, mas não tem nada a ver com o tema que você está tocando. Eu apresentei seu programa aqui em casa e meu irmão gostou muito do seu programa e ele pediu para te fazer uma pergunta. Por favor. É o seguinte, na época que houve a eleição Tancredo-Maluf, quando o Maluf disse que se o Tancredo ganhasse, ele não levaria a presidência. E o fato daquela repórter da Globo, a Glória Maria, ter desaparecido por muito tempo e ninguém sabe de nada. E eu vou desligar para dar oportunidade a outra pessoa e, bom, parabéns pelo seu programa. Obrigado. Nada. Olha, Ronaldo, você acabou de levantar um abacaxi aqui para investigar isso aí, mas acho que deve ser investigado, sim. Ele tem muitas suspeitas com relação à morte de Tancredo Neves. Então, às vezes essas coisas aparecem depois de 30 ou 40 anos, né? Sugiro que investiguem isso aí, mas olha, eu não vou poder te ajudar. À distância em que eu estou, eu não vou poder ajudar você a descobrir isso, não. Então, aqui o Alexandre Fontainha pergunta que ele viu, citando aqui o livro do Reinhold Niebuhr, que é Moral Man and Immoral Society. E ele diz aqui que o Niebuhr escreveu esse livro numa fase que ele era militante socialista. Né? Diz que se vale a pena comprar. Fala, olha, vale a pena comprar. É um livro importante, um livro que marcou época, né? E a tese central dele, vamos dizer, de que nenhuma sociedade pode manter um nível de moralidade igual ao que o indivíduo mantém, eu acho que é uma tese que está mais do que provada. Se bem que era militante socialista, anarquista, fascista, raico-parto, não é o caso. Interessa o que ele está dizendo com relação a essa tese em particular, é verdade. E o Niebuhr, por mais socialista e esquerdista que fosse, nunca ninguém o acusou de ser um cara desonesto. Eu acho que vale a pena ler o livro, sim.
Você desculpa aqui o mau estado desse locutor, mas olha, até que eu estou melhorzinho agora, viu? Porque passei mal pra caramba nos últimos dias, né? E o meu filho ainda me ajudou um pouco, tendo até de apendicite e tendo que ir pro hospital para operar. Então tava bonito aquele negócio, tava um tossindo, o outro vomitando, um tossindo, espirrando e outro vomitando. Era verdadeira maravilha. Agora, eu queria comentar um negócio aqui. Vocês viram o debate entre o Rodrigo Constantino e o Ciro Gomes no programa Conversas Cruzadas da TV Gaúcha? Vale a pena ver, né? Porque assim, um amigo meu chamava de diálogo de abismos, quer dizer, duas coisas que não se tocam absolutamente, né? Um está falando uma coisa, ou está respondendo outra completamente diferente. E eu acho que o Ciro levou uma vantagem enorme porque ele tem uma experiência de administração pública, ele tem os dados de informação concreta na mão, e o outro só tem teorias abstratas, universais, né? Então, botar o Rodrigo Constantino para discutir com o Ciro Gomes é botar um menino de 1,20 m para discutir com um homem de 1,80 m. Não dá, né, porra? Agora, mesmo onde o Rodrigo Constantino estava certo, ele acaba levando desvantagem por falta da informação concreta, né? E por incapacidade, que existe uma confusão geral no Brasil. Isso não é culpa nenhum de um nem do outro, é geral no Brasil. Quando um liberal abre a boca, ele geralmente defende teorias econômicas gerais. Por exemplo, ele fala contra o protecionismo, contra a intervenção estatal, tá? E jamais consegue raciocinar em termos de poder nacional e administração pública. Por exemplo, se você é contra o protecionismo, fala, bom, o protecionismo é prejudicial à economia mundial. É fácil você, como economista, dizer isso. Agora, você, como administrador público num país, né, você vai desistir do seu protecionismo nacional? Como? Se a outra nação mais forte é protecionista também. Quer dizer, aí não é um problema de você ser a favor ou contra o protecionismo, você ser contra ou a favor do seu país. Né? Quer dizer, se houvesse um acordo mundial, vamos desistir de tarifas protecionistas do mundo inteiro. Fala, ótimo. Agora, você quer que o Brasil desista sem que os Estados Unidos desistam? É impossível. Né? Ou que os Estados Unidos desistam sem que China desista? Não dá. Então isso não é um problema de economia. Isso é um problema de poder político, meu Deus do céu. Né? E os dois conversando sobre isso ficava engraçado, porque cada um está falando uma coisa completamente diferente. Agora, a discussão é típica, porque no Brasil é um país que ninguém faz questão de entender nada. Agora, eu lamento mesmo, é o seguinte. Eu acho o Ciro Gomes o caso de maior desperdício de talento político que já se viu no mundo, porque é um camarada que tinha tudo até para ser presidente da República e está jogando a carreira dele para a lata do lixo, na medida que se alia com esses camaradas de PT, né, e Mangabeira Húngara, etc. Onde é que ele espera terminar com isso aí? Tu começou como governador do Ceará, tu vai terminar como vereador em São Tomé das Letras, Ciro Gomes. Né? Eu vi o começo da sua carreira, achava que você ia longe. Né? Agora, você se mete com esses camaradas. Eu gostava que no debate ali, o Ciro falava umas coisas bem ponderadas, bem equilibradas. As posições econômicas do Ciro são iguaizinhas às do meu amigo Alejandro Penha Exclusa. Quer dizer, ninguém vai me dizer que o Ciro é esquerdista para valer. Mas ele falava um negócio perfeitamente equilibrado e no meio ele enchia aquilo de mensagens esquerdistas nas quais ele não acredita de jeito nenhum. Só para agradar o eleitorado dele. Mas onde é que você espera chegar com esse jogo duplo? Se você é verdadeiro, veraz no atacado, né, e mentiroso no varejo, meu filho, você vai se dar muito mal. Tem que romper com esses caras, rapaz. Né? Tu foi ministro do Fernando Henrique, tu rompeu com ele. Então agora é ministro desses caras aí. Larga essa putada, rapaz. Sobretudo, para de seguir esse tal de Mangabeira Húngara, que é o pior tipo do visionário que existe. É o visionário sem visão. Quer dizer, o visionário que não enxerga porra nenhuma. Tudo que ele diz dá errado. Agora o Ciro acha que o cara é um gênio, né? Porque foi professor em Harvard. Você não sabe o que é Harvard, rapaz. Aquilo lá é antro de idiotas politicamente corretos. Harvard já era. Né? O Ciro, ele fica se fazendo de esquerdista, tá certo? E é o seguinte, só que o pessoal acredita que você é mesmo assim. Né?
E com isso aí, você já consentiu em servir de sparring para o Lula numa eleição. Quer dizer, concorreu uma eleição sem querer ganhar. Você entrou lá só para o Lula bater em você. Você consentiu nisso aí. Né? Quer dizer, às vezes você fala grosso, não adianta também falar grosso e depois agir como um subalterno, meu filho. Tu tem que ter tuas ideias próprias e levantar a cabeça. Né? Tu podia ser um grande sucesso. Né? No teu coração, tu é patriota, tu é até conservador. Então, seja quem você é, seja sincero, fala a verdade, porra. Eu vou dizer uma coisa, eu vou contar um negócio pra vocês. Uma vez no Fórum da Liberdade, né, eu fui lá, falei todas aquelas coisas horríveis que eu costumo falar, estava lá o Ciro Gomes. Daí ele chegou pra mim e disse assim, olha, quer saber, você tem razão, tudo isso que você falou, só que eu não posso reconhecer isso em público. Então, meu conselho pra você, Ciro Gomes, cresça. Seja homem, seja o que você é, seja sincero e você vai ir em frente. Agora, senão tu vai ser sempre ministrinho, assessor de vagabundo, tá entendendo? E vai comprometer a tua inteligência, a tua honradez com gente que não merece nem falar com você. Quer dizer, que merda é isso? Tá sobrando talento no Brasil pra gente desperdiçar um cara que nem Ciro Gomes? É Ciro Gomes trabalhando pra PT? Porra! Né? Você imagina aí se... Né, eu fosse ser assessor do PC Farias. Eu ia me sujar, ia me rebaixar. Você é a mesma coisa. Você vai ser assessor de gente que não merece nem falar com você. Quer dizer, eu sempre gostei de você, Ciro. Toma vergonha na cara, pá. Volta a ser quem você é. Alô, quem tá na linha aí? É Marcelo Rache, de Rio Grande do Sul. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Diga aí. Você lembra aquela vez quando o Lula ganhou a eleição? Que uma semana depois o Ciro apareceu todo barbado? Pois é. Como é que pode? O homem com essa capacidade de rebaixar dessa maneira? Vai ser todo barbado assim, no PT. Que barbaridade. Barbaridade mesmo, viu? Não, ele apareceu. O doutor deve ter visto, né? Eu lembro. Não, agora, a questão que eu quero perguntar é o seguinte. Diga. Como convencer um leigo que o desarmamentismo, o desarmamentismo que está em vigor atualmente é uma farsa? Qualquer coisa que o cara fala, não, porque a violência não compensa, porque a violência faz violência, porque isso e aquilo. É difícil convencer alguém sobre o desarmamentismo. E olha, eu acho que é uma coisa, não é muito difícil, não, porque é o seguinte, esse pessoal, eles têm medo das armas, pouco importante de que lado delas você está. Quer dizer, se você está do lado do cano ou do lado do cabo, eles acham que é a mesma coisa. É só você pegar uma arma e mostra pro nego, fala, de que lado que essa arma é mais perigosa? De qual lado você prefere estar? Né? Porque o ladrão, o assassino, o homicida já escolheu o lado que está. Ele está do lado do cabo sempre. E você do lado do cano. Né? Agora, o cidadão, se ele acha que ele tem algum direito de escolha nisso aí, ele deveria exercer e dizer, não, eu quero estar do lado do cabo. Quer dizer, a arma tem que estar na minha mão e não na sua. Agora, dizer que ninguém vai ter arma, isso é conversa mole, porra. Olha, você vê aqui na Virgínia, rapaz, todo mundo tem arma em casa. Todo mundo. Tá certo? É um dos estados mais armados. Aqui em cima não tem banditismo. Né? Quando tem banditismo, assim, o moleque que jogou uma pedra na vidraça da loja, né? Foi lá, né? Encheu o tanque de gasolina e saiu correndo sem pagar. Isso é o banditismo que tem aqui na Virgínia. Né? Agora, onde que acontece o crime aqui? Aconteceu lá na Virgínia Tech, onde é proibido ter arma. E daí o maluco arruma uma arma, sabe que tá 3 mil idiotas desarmados lá, então é caçado ao coelho, tá entendendo? Chega lá, o sujeito tá atirando todo mundo, os negros só pode correr. Né? Tá, mas Olavo, aquele da Virginia Tech, o cara era psicótico, o cara tinha problema mental. Quer dizer, psicótico, vamos dizer, é louco sim, pero não tonto. Por que ele não foi fazer o tiroteio numa assembleia da NRA, da National Rifle Association? Porque chega lá, tá todo mundo armado. Se ele chega aqui numa praça, né, de Richmond, né, a praça de Richmond, praça de Colonel Heights, praça de Pittsburgh aqui, né, saca um revólver lá pra você ver, começa a dar tiro lá.
tu vai levar mais chumbo do que já imaginou. Porque tá todo mundo armado. Todo mundo aqui é caçador, porra. Agora, entra na Virginia Tech, só tem os idiotas politicamente corretos, né? Todo mundo, eu sou da paz, levando chumbo, porra. Quer dizer, isso aí é excesso de merda na cabeça, tá entendendo? A pessoa que fala esse negócio de desarmamento, são os irresponsáveis, bocó de mola, que nunca estive. Olha, eu já estive do lado de arma dos dois lados, eu estive na frente do cano, eu estive do lado da... Obrigado, Olavo. Eu garanto que não é a mesma coisa. Vamos lá. Peraí, tem mais gente aí. Alô? Professor Olavo? Eu? Josuelito de Salvador. Josuelito, tudo bem? Primeiro, meus parabéns pelo seu aniversário amanhã e breve recuperação. Obrigado. Você bem objetivo. Eu assisti ontem o programa Café Filosófico, em que o sociólogo Francisco de Oliveira ocupou grande parte do tempo para uma palestra onde ele defende claramente o controle absoluto da economia pela política e a manipulação da moeda para realizar as transformações que ele considera necessárias e ademais ele faz a condenação do modelo econômico e responsabiliza pela profunda desigualdade social do Brasil. De sociologia e de história não falou nada. Eu gostaria de seu comentário. Tá certo? O país, no índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, está lá embaixo. Quer falar mal do sistema? É o sistema que eles mesmos estão criando, porra. Quer dizer, a economia brasileira é hipercontrolada. Com certeza. Quando você vende um negocinho, o seu computador lá que tira a nota fiscal já está conectado direto na Receita Federal. Os caras estão taxando até peido. Entendeu? Como é que pode um negócio desse? Eles controlam tudo. Agora, pergunta para esse seu cidadão, o seu Chico de Oliveira, né? Eu nunca quis brigar com o Chico de Oliveira, porque ele é casado com uma ex-grande amiga minha, que eu não vejo há tempo, mas que eu considero uma pessoa muito boa, a Silvia. É que ele não cita um modelo Mas a pergunta para ele é o seguinte, você quer o controle total da economia pelo governo? Agora pergunta uma coisa, você, quando estiver tudo controlado, você quer ser um cidadão comum ou você quer estar no governo? É verdade. Eles querem controlar tudo porque eles estão do lado do controlador. Eles não querem ser controlados, eles querem ser controladores. Se faz essa proposta para mim, aqui, senhor Olavo, nós vamos ter a economia totalmente controlada, o controlador é você. Você quer? Fala, claro que quero. Agora, nós vamos ter tudo controlado e os outros vão controlar e você vai ser controlado. Você quer? Claro que não. E o Chico de Oliveira, que sempre esteve metido nas elites intelectuais, governantes, esquerdistas, ele quer ser um dos controladores. Então, porra, quem não conhece é que compra. Esse pessoal é tudo muito malandro. Professor? Oi. Rapidamente também, a Veja noticia esta semana que o ator Paulo César Perello está liderando uma campanha para implodir o Cristo Redentor do Rio. E hoje deve implodir o Paulo César Perello, porra. Em feia paisagem. O Paulo César Perello, assim, ele é um cocô que anda e fala. Todo mundo sabe disso. Sim. É porque o Cristo Redentor é um símbolo do país, né? Praticamente. Ele quer tirar o Cristo Redentor e fazer uma estátua de um gigantesco cocô, né, dedicado a ele mesmo. Vou ouvir seus comentários e silenciar para dar oportunidade aos demais, viu, professor? Obrigado, hein? Obrigado pela sua participação. Agora, cá entre nós, vocês já viram algum militante socialista que ele quer fazer a revolução socialista e depois ir embora para casa, ser proletário? Não. Você vê, aqui nos Estados Unidos, o George Washington liderou a Guerra da Independência. Quando terminou a Guerra da Independência, o que ele fez? Vou para minha casa. Daí foram lá buscar o nego para forçar ele a ser presidente. Ele não queria, de jeito nenhum. Quer dizer, ele quis criar um regime democrático no qual ele fosse um cidadão comum. Porque é bom ser cidadão comum na República Democrática. Agora, no socialismo, né? Quem quer estar fora da nomenclatura no socialismo? Pega todos os militantes do PC, do PSOL com isso é cedilha, né? Do PSTU, né? Tudo quanto é partido de esquerda, aí pergunta para eles, quando vier o socialismo, né, onde você vai estar? Você vai estar na fábrica? Vai ser operário de fábrica no socialismo? Se o socialismo é bom para os operários, por que você não quer ser um deles? Por que você quer estar na nomenclatura?
Sabe por quê? Porque tu é um malandro, tu é um vigarista. Como todo socialista, todo esquerdista é vigarista até o fundo da alma. Alô, quem é? Mais alguém aí na linha? Alô? 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 Sim, quem é? É o Vitor de Boston. Vitor? De Boston. De Boston? Tudo bem aí? Do Joia. É um prazer falar com o senhor pela primeira vez. Dizem que é muito bonita a cidade, eu não conheço até agora. É linda. São as 4 estações, é a coisa mais bonita que tem. Doutor Lava, eu gostaria de perguntar o que diz questão à Rede Globo, porque que é a maior marca de propaganda que a esquerda tem no Brasil. E se é mesmo, tem toda a razão. E põe um véu de véu de chumbo, rapaz, em cima de... Mas você nunca pode aparecer lá. E minha pergunta é a seguinte: por que as outras emissoras que aqui eu tenho Globo e posso ter também a Record, por que as outras emissoras não tentam fazer uma coisa que seja contrária a essa filosofia esquerdista que a Rede Globo tem? E a outra pergunta... Não tem mentalidade capitalista, não tem concorrência. Aí é o sistema patrimonialista. Você tem o governo no meio, você tem os clientes do governo, que são os parentes, os amigos, puxa-saco, tá entendendo? Todo mundo, o governo tira dinheiro do povo e esse pessoal rico tira dinheiro do governo. É disso que vive. No Brasil, quando o nego diz que é empresário, é força de expressão, né? E a outra pergunta que eu tinha, também acho que condiz com isso, porque, por exemplo, na Igreja Católica tem as pastorais do preso, as pastorais disso, daquilo. Eu sou católico praticante, mas eu já vi um comentário sobre que o Alexandre Garcia fez sobre a questão da violência no Brasil, é que eles tratam a violência como se fosse uma coisa do outro mundo, como se uma nave tivesse vindo de Marte e deixado a violência no Brasil, e hoje a violência está tomando conta, como se fosse uma grande guerra dos mundos, né? A violência no Brasil foi uma obra de engenharia, isso foi longamente planejado para criar isso aí. Houve toda uma política, vamos dizer, de apoio preferencial ao lumpenproletariado, à marginália. Isso foi muito bem calculado, isso é uma linha de conduta leninista, foi adotada e deu certo. Agora nós temos 50 mil homicídios por ano, tá certo? E todo mundo está achando isso muito bom. E na opinião do senhor, o que a gente pode fazer para ir contra, enfrentar essa situação que... Primeiro tem que contar a verdade para as pessoas, pô. Quer dizer, veja, a sorte no Brasil é que os meios de comunicação, eles não têm o poder que eles arrotam, né? Você pega a Folha de São Paulo, por exemplo, que é o maior jornal brasileiro, quanto exemplar vende a Folha de São Paulo? Vende 300 mil. Vê quanto ela vendia na década de 50, vendia os mesmos 300 mil. Quer dizer que a população quintuplicou e os jornais não crescem. Então tudo isso aí, o jornalismo brasileiro é um blefe, é uma fraude. Agora, esses 300 mil exemplares que esses jornais vendem, nem isso devia vender. Quem manda vocês lerem essa porcaria? Se informem na internet e não comprem jornal. Não assistam Rede Globo. Tem que fazer campanha para boicotar mesmo, porque essa é a força do consumidor. Você não consome, eles morrem de fome, porra. Ele tem que partir para isso aí, quer dizer, usar os meios de protesto, de ação que a gente tem. E o primeiro meio é esse: não dê seu dinheiro para esses canalhas. Ok, muito obrigado. Obrigado eu. Agora, tchau. Mais telefone, vamos lá. Tudo Barreto de Curitiba? Não estou ouvindo nada. Desligue e ligue de novo, por favor. Perfeitamente. Então, aqui tem queria chamar a atenção para esse artigo da Graça Salgueiro, que saiu aí no Mídia Sem Máscara, o Foro São Paulo elege o 10º presidente da América Latina. Né? Esse artigo é muito importante, né? Você, por favor, dê uma olhada lá. Tudo que a Graça Salgueiro escreve sobre a América Latina é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Né? É uma mulherzinha de 1,20 m, né? Não tem que cair morto, mas é a grande potência informadora do Brasil. Agora aqui o Davi de Carvalho me escreve uma longa carta. Ele menciona o problema do Duns Scott. Ele volta ao problema do Duns Scott, que foi o filósofo escocês, que foi mencionado no programa anterior, em que ele
cita aqui um trecho do Papa, né, dizendo aqui que o problema com o Dan Scott, o problema principal não é aquele que eu abordei no programa anterior, que é a questão do ser e da essência, mas é a questão do voluntarismo, né, em que Dan Scott afirmava que Deus, se quisesse, poderia fazer tudo o contrário do que fez. Né? De fato tem isso, mas você veja, existe uma diferença entre o que é a razão divina e o que é a liberdade divina. A liberdade divina é absolutamente insondável. Não é isso? E me parece que ela, vamos dizer, é um extrato mais profundo, tá certo? Que, de certa maneira, a própria razão divina não abarca. Isso aí o Cristo diz. Quando perguntam a Jesus, quando que é o fim do mundo, ele diz, isso só Deus Pai é que sabe. Isso não quer dizer que ele não saiba. Ele quer dizer que esta decisão não afeta a razão divina, mas a liberdade divina. Então são coisas distintas. Porque a coisa pode ser encarada por esses dois lados. Eu não acredito que esse voluntarismo de Dan Scott seja realmente uma negação da doutrina católica. Eu não acredito mesmo. Eu acredito que assim, é uma nuance, uma sutileza, que eu acho que é perfeitamente, se você reduzir, vamos dizer, as suas verdadeiras dimensões, né, o Dan Scott está apenas fazendo a distinção entre razão divina e liberdade divina. Não me parece que isso seja uma coisa muito grave. E mais alguém aí na linha? Muito bem. Agora, aqui saiu no site Stratfor.com, Stratfor, STRATFOR.com, um artigo muito importante do Roger Baker, mostrando que a manipulação das festividades olímpicas aí em São Francisco pela China mostra a capacidade de atuação que a inteligência chinesa tem aqui dentro dos Estados Unidos. Isso é uma coisa de uma importância extraordinária. Então, dê uma olhada nisso. Roger Baker, no site Stratfor.com. O que mais nós temos aqui? Olha aqui, matéria do Júlio Severo, importantíssima. Dizendo que o livro do jornalista John Kohler, digo que sobre o Papa, Espiões do Vaticano, foi encontrado um documento em que o atentado contra o Papa João Paulo II aparece ali determinado pelo próprio Gorbachev. Apareceu um documento assinado pelo Gorbachev mandando matar o Papa. Dei uma olhada lá no site do juliosevero.com. Está lá a mensagem. Eu recebi aqui em inglês, não sei, deve estar em português também no site dele. Espero que esteja. Aqui o D'Artagnan Zanella me pergunta sobre 3 livros, dos quais eu só li um. Obscura Rebelión en la Iglesia, do Ricardo La Sierva. Muito bom. Tudo que o Ricardo La Sierva escreveu tem que ser lido. É um cara informadíssimo, muito honesto. E fala, Introdução ao Novo Testamento, de Koster Helmut. Não li. E o Evangelho de Juan Mateus. Também não conheço. Mas recomendo fortemente o livro do Ricardo La Sierva. Então, aqui o Philip me pergunta se eu li a tradução em português do livro do Bernanot, Diário de um Pároco de Aldeia. Isso acabou de sair pela editora Paulus. Olha, eu não sei se é a mesma tradução. Existe uma tradução antiga do Aires da Mata Machado Filho, que foi publicado originalmente pela Agir. Se é a mesma tradução, é muito boa. Se é uma nova, eu não conheço. Então, aqui eu recebi um documento de uma ONG chamada The Bell, da Tchecoslováquia, mostrando como os russos continuam mandando em todas as antigas nações satélites, agora não por meio daquela hierarquia do Partido Comunista, mas através de um sistema de corrupção ao qual ninguém escapa.
e cujos tentáculos já estão chegando na América Latina. Eu vou traduzir esse negócio e a semana que vem dou um resumo aqui para vocês. É um documento muito impressionante.